Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. App que Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. App que Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS. Já pensou em estudar em um único lugar com todas as ferramentas a um clique de distância? Conheça a mesa de estudos do que Concursos. Nela você encontra milhares de questões, raio-x, estudo dirigido, guias de estudo e diversas funcionalidades em um só lugar. Estude com mais foco, direcionamento e otimização. Mesa de estudos do que Concursos. Acesse e comece a praticar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A aula de hoje vai ser sobre improbidade administrativa, a pedido de vocês. Hoje nós vamos falar sobre improbidade administrativa. Eu amo essa lei, eu amo essa matéria. E temos muitas novidades, né? Porque em 2021 nós tivemos grandes alterações na Lei 8924, a Lei de Improbidade Administrativa, e alterações recentes e bastante significativas que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Como vocês vão observar, o legislador ele deu uma maciada na lei de improbidade administrativa, tirando alguns pontos específicos em relação às sanções. Vocês vão ver que essa lei ela passou a ser um pouco menos rigorosa do que ela era anteriormente, porque na maioria dos casos a gente vê aí aumentando o rigor da legislação, né? Aumentando as punições. Aqui não. Aqui foi o contrário. Aqui, essas alterações promovidas em 2021, elas abrandaram um pouco a lei de improbidade administrativa, tá certo? Antes de mais nada, gente, é importante que vocês saibam, quando a gente fala em improbidade administrativa, realmente a gente está falando em atos que ferem a moral, a boa-fé no trato com a coisa pública, no trato com os bens públicos, com a coisa pública como um todo, não só com os bens, com os agentes públicos, no exercício da função pública, em relação a toda coisa pública. Essa lei traz uma série de penalidades, uma série de sanções. É importante que vocês saibam que são sanções na esfera civil. Sanções na esfera civil. Quando a gente fala de sanção, o pessoal já pensa logo em crime, né? Não, pensa assim, crime! É crime de improbidade. Não tem dessa de crime de improbidade, não. Aqui nós vamos falar em sanções na esfera civil. Quando a gente fala sanções na esfera civil, a gente pensa em quê? Sanções pecuniárias. Nós vamos ver as penalidades, né? Vamos ter suspensão dos direitos políticos, pode acontecer suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, enfim. Nada impede que o indivíduo que cometa um ato de improbidade também seja punido na esfera criminal, também seja punido na esfera penal. Nada impede. Mas esta lei, ela traz penalidades, ela traz sanções na esfera civil. Beleza? Então, essa aula de hoje, eu vou ter que dividir em dois momentos a lei de improbidade administrativa. E vocês vão ver, gente, depois dessa aula, você acerta qualquer questão. Eu te prometo. Eu te prometo que depois dessas duas aulas, vão ser duas aulas de improbidade, vocês vão conseguir acertar qualquer questão de prova. Beleza? Combinado assim? Vocês vão ver, vocês vão ficar satisfeitos. Enfim, essa primeira aula, esse primeiro momento, nós vamos detalhar principalmente as alterações promovidas em 2021, porque tudo que é novidade, a tendência é que seja cobrado em prova, ok? Então, 1, 2, 3 e já comigo na tela. Então, Lei 8429, eu falei 8924, 8429 de 92 e Lei 14.520, que foi a legislação que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.
Então, conceito de improbidade administrativa. A expressão improbidade administrativa pode ser utilizada para designar corrupção, desonestidade, malversação administrativa ou ainda o exercício da função pública de maneira ilegal, imoral, seja pela omissão indevida de atuação funcional, seja pela não observância dolosa ou culposa das normas legais. Cuidado, pessoal, aqui comigo. Muito embora nesse conceito a gente fale de conduta dolosa ou culposa, uma grande alteração promovida na lei de improbidade é que agora ela só pune atos dolosos. Anotem no caderno de vocês com letras garrafais. A lei de improbidade hoje, após as alterações promovidas em 2021, só vai punir atos dolosos, ou seja, o indivíduo, agente público ou não, que cometer o ato de improbidade, ele tem que ter aquela finalidade específica. Se ele não tiver a finalidade de praticar o ato de improbidade para, obviamente, ter algum tipo de proveito pessoal ou beneficiar outra pessoa, não comete ato de improbidade. Antigamente, condutas culposas, atos negligentes do agente público seriam punidos, sim, pela lei de improbidade se causasse um dano ao erário. Então, o tratamento indevido dos bens públicos, da coisa pública, poderia gerar um ato de improbidade. Então, aquela pessoa que não cuidava bem do dinheiro público poderia ser punida por um ato de improbidade. Hoje em dia, não mais. Para ser punido, tem que ter a finalidade específica de cometer um ato de improbidade para se beneficiar ou beneficiar outra pessoa. Então, essa é uma grande alteração. E como eu disse para vocês, o legislador deu uma maciada. Porque antes, aquela pessoa que cuidava de qualquer jeito do dinheiro público, improbidade administrativa nela. Agora não. Só quem tem a intenção de cometer o ato de improbidade que vai ser punido por essa legislação, ok? Então, vamos continuar. A referida lei estabelece uma série de sanções na esfera civil. Já está anotado no caderno de vocês. Exemplo, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, nós vamos ver que tem multa, e não na esfera criminal. Principais mudanças foram promovidas pela Lei 14.230/520, nova Lei de Improbidade Administrativa. Somente condutas dolosas. Então, atualmente, só punimos condutas dolosas pela Lei de Improbidade. Dolo específico, vontade de praticar a conduta típica, porém, com uma especial finalidade. Tem que ter uma finalidade na prática do ato de improbidade administrativa. Que finalidade vai ser essa? A pessoa vai estar querendo se beneficiar ou beneficiar outra pessoa. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Estava certo, é a Lei 10.230 mesmo. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Vou te dar um exemplo aqui comigo, gente. Olha só um exemplo, que, como eu disse para vocês, as coisas ficaram mais light agora, né? Antes dessa alteração, atos culposos também poderiam ser punidos, né, pela prática como um ato de improbidade. Então, condutas negligentes, enfim. Vou te dar um exemplo clássico, tá? Fraude à licitação pública. Antes da nova legislação, a fraude à licitação pública, ela poderia ser considerado um ato de improbidade, ainda que não houvesse um efetivo dano ao erário. Exemplo, imagine que eu fosse um agente público responsável por realizar um procedimento licitatório. Meu irmão tem uma empresa que vende papel de ofício, que é o que eu quero comprar. Eu vou comprar através de um pregão simples. Enfim, é óbvio que eu quero beneficiar meu irmão,
né? Ao invés de abrir um procedimento licitatório, eu vou lá e declaro licitação inexigível, porque a folha dele é a melhor que tem, é a única do mercado. Vou lá e contrato diretamente meu irmão. Foi uma fraude ao procedimento licitatório? Sim. Só que eu fiz um contrato com a empresa do meu irmão num valor muito abaixo do valor de mercado, que nenhuma outra empresa no país ou no mundo iria me oferecer um valor tão baixo. Ou seja, esse meu ato, essa minha conduta, causou um efetivo dano aos cofres públicos? Não, não causou um efetivo dano aos cofres públicos. Por quê? Muito embora eu tenha fraudado o procedimento licitatório, eu realizei um contrato, um valor muito abaixo do mercado, beneficiei a administração. Esse ato, antes dessa legislação nova de 2021, essa prática ela era considerada ato de improbidade administrativa, tá? Era considerada prática de improbidade administrativa. Agora, para que essa conduta se encaixe na prática do ato de improbidade administrativa, além do dolo, além da finalidade de se praticar o ato de improbidade, é necessário também que exista um efetivo dano aos cofres públicos. Se não existir um efetivo dano aos cofres públicos, não vai haver ato de improbidade. Aí você vai falar, professor, e essa pessoa vai sair ilesa? Porque ela cometeu uma fraude à licitação. Fraude à licitação é um crime. Existe um crime, um tipo penal, que é a fraude à licitação pública. Essa pessoa pode ser sim punida na esfera criminal. Mas nesse meu exemplo, em que não ocorreu um dano efetivo ao erário, não vai configurar o ato de improbidade administrativa. Ou seja, essa lei limpou a barra foi de muita gente. Olha que beleza! Muita gente está se esbaldando aí com a nova lei de improbidade. Vamos continuar. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle e dos tribunais do Poder Judiciário. Isso aqui vai tudo bem, gente. Por quê? É muito comum divergência jurisprudencial. Eu hoje que atuo na área trabalhista, dentro das varas, dos tribunais, tem muita divergência jurisprudencial. Eu acho que assim, o ramo, a área trabalhista é a parte que tem mais divergência de jurisprudência. Ninguém pode ser punido por um ato de improbidade porque aplicou num caso concreto uma jurisprudência controvertida. Né? Se não é algo pacificado, a pessoa não pode ser punida porque aplicou uma jurisprudência controvertida, ok? Então, essa parte aí, beleza, tranquilo, tá legal. Definição do ato de improbidade, artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade ao patrimônio público e social, nos termos da lei. Como eu disse a vocês, a gente verifica se ocorreu um ato de improbidade no trato com o patrimônio público e social. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, mais uma vez, isso tem que estar anotado no seu caderno, somente condutas dolosas, tipificadas no artigo 9º, 10º e 11º desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. O artigo 9º fala de enriquecimento ilícito. O artigo 10º fala de dano ao erário, dano aos cofres públicos. E o artigo 11º fala de lesão aos princípios. Então, são 3 hipóteses de atos de improbidade que podem ser praticadas por um agente público ou não, conforme nós veremos. A lista de hipóteses dos atos de improbidade passa a ser taxativa. Aqui comigo, anotem no caderno de vocês. A CESP gosta de perguntar se o rol previsto em lei é um rol taxativo
ou meramente exemplificativo. O que seria isso? O rol vai ser taxativo. Se o rol é taxativo, o indivíduo só pratica o ato de improbidade se a conduta dele tiver expressamente prevista lá no artigo da lei, no inciso da lei. Agora, o rol poderia ser considerado meramente exemplificativo se ele cometesse um ato, né, que de alguma forma pudesse se encaixar como ato de improbidade. A doutrina majoritária vem falando expressamente que o rol do artigo 9º, do artigo 10º e do artigo 11º é um rol taxativo. O agente, o indivíduo, só vai praticar um ato de improbidade se a conduta dele tiver expressa daquele jeitinho que está lá escrito na lei. Fora isso, não vai ser ato de improbidade. Esse outro ato praticado pode ser punido por outra legislação? Pode. Pode ser punido na esfera criminal? Pode, mas não vai ser ato de improbidade. Então, anotem no caderno de vocês que o rol dos atos de improbidade é um rol taxativo. Só que o legislador, do jeito que ele escreveu, não fica parecendo que é rol taxativo. Porque ele vem falando, é enriquecimento ilícito, parará, 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 notadamente, 2 pontos. Quando ele fala notadamente, dá a entender que não seria um rol taxativo, mas é, ok? Então, pela leitura do artigo, quando você pega e olha assim a princípio, não parece que é um rol taxativo. Parece assim que ele só lista, que ele lança ali umas hipóteses, mas que poderiam existir outras. Mas não, é um rol taxativo. Então, você já sabe que são atos dolosos, que são punições na esfera civil e que os atos de improbidade são um rol taxativo. Existe um rol taxativo, beleza? Vamos continuar. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. E aí ele vem e lista. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente. E artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Aqui comigo. Como eu disse a vocês, são 3 hipóteses de ato de improbidade: enriquecimento ilícito, dano ao erário e lesão aos princípios. Como diferenciar? Como diferenciar quando um ato é praticado que vai ser um ato de improbidade por enriquecimento ilícito, quando vai ser dano ao erário e quando vai ser lesão aos princípios? Na nossa próxima aula, nós vamos ler o rol de todos esses atos de improbidade. Mas eu já vou te dar a dica de sucesso. E não é isso que vocês gostam, gente? Não é a dica de sucesso que você gosta? Não é aquela forma de tentar acertar a questão sem necessariamente memorizar? Então, vou te dar a dica de sucesso. É agora, 1, 2, 3 e já valendo. Quando que o ato vai ser considerado um ato de enriquecimento ilícito? Isso sem ler o rol taxativo, sem memorizar, tá? Porque a CESP, ela gosta de te contar um caso e te perguntar se é enriquecimento ilícito, se é dano ao erário ou se é lesão aos princípios. Enriquecimento ilícito. O que vai ser? Quando o agente que praticou o ato tiver um acréscimo patrimonial. Ou seja, ele vai se enriquecer pela prática do ato. Ele vai ter um acréscimo no patrimônio dele. Exemplo, vou te dar um exemplo chinfrim. Imagine que eu estou lá no Ministério do Trabalho, na época que eu trabalhava lá no Ministério do Trabalho. Foi um pintor pintar todo o Ministério do Trabalho.
Pronto, sobrou tinta e o moço está lá à toa. Minha casa está precisando de uma pintura. Eu posso falar assim, moço, você está aí à toa, tem tinta aí, você quebra o galho. Tá precisando de uma mãozinha numa parede lá que tá descascando, você faz um favorzinho para mim? Vamos lá? E eu pego a tinta que sobrou daquela pintura que ocorreu no Ministério do Trabalho, levo para minha casa e peço para o pintor ir lá pintar. Pessoal, esse ato foi um ato de improbidade administrativa? Sim. Por quê? Porque eu utilizei bens públicos e utilizei mão de obra paga pela administração pública em proveito pessoal. Esse ato é um ato de enriquecimento ilícito, dano ao erário ou lesão aos princípios. Enriquecimento ilícito. Fala assim, mas professora, você não teve um acréscimo patrimonial em virtude disso? Sim, eu tive. Por quê? Eu deixei de gastar dinheiro, gente. Eu não ia ter que comprar tinta. Material de construção tá muito caro. Vocês estão sabendo disso? Não, tá caro. Eu não ia ter que comprar tinta. Eu não ia ter que pagar o pintor. Ou seja, eu tive sim um acréscimo patrimonial. Então, enriquecimento ilícito. Agora, segundo exemplo. Imaginem que, ao invés de eu pedir para o pintor pintar a minha casa, eu permito que eu estou lá administrando, tá? Eu sou responsável por essa parte dentro da repartição pública. Eu permito que ele pinte a casa da minha mãe. Eu permito que ele leve aquelas tintas que sobraram para pintar a casa da minha mãe. Nesse caso, pessoal, foi enriquecimento ilícito, dano ao erário ou lesão aos princípios. Dano ao erário. Você fala, professora, como assim dano ao erário? Aquela tinta não poderia ser utilizada em outra repartição pública? Em qualquer outra coisa da administração pública? Sim. Eu tenho o direito de permitir que alguém utilize as tintas pagas com dinheiro dos cofres públicos? Não. Nesse caso, foi um caso de dano ao erário. Por que dano ao erário? Eu tive um enriquecimento com essa utilização da tinta pela minha mãe? Não. Agora, eu permiti que outrem se favorecesse em prol da administração pública? Sim. Qual é a dica de sucesso no caso de dano ao erário? O dano ao erário vai ser praticado toda vez que o indivíduo, o agente público ou não, né, ou um particular, permitir que outra pessoa, mas geralmente é por parte do agente público, né? Permitir que outra pessoa se favoreça em prol, né, em proveito da administração pública, ok? Então, dano ao erário é quando o indivíduo, o agente, permite que outrem tenha um acréscimo patrimonial, que outra pessoa se favoreça. Também vai ser considerado dano ao erário quando o agente público não seguir as formalidades legais. Então, anotem aí no caderno de vocês. Também é considerado dano ao erário quando o agente público não segue as formalidades legais, ok? Então, se o agente não segue a lei, é dano ao erário. Fala, professora, como assim? Era uma vez, imagino, uma pessoa de bom coração. Tô lá, sou de bom coração, só de vez em quando que eu sou ruim, na hora que eu faço umas questãozinhas de prova. Tô lá, alegre e saltitante no Ministério do Trabalho, vejo uma caminhonete jogada que ninguém usa, um cacareco, e fala, gente, ninguém usa essa caminhonete, vou doar para uma creche carente, porque lá eles precisam para carregar as merendas escolar, para levar as crianças para passear, eu vou doar essa caminhonete. E vou lá fazendo uma boa ação e dou a caminhonete para a instituição carente. Que pessoa boa. Eu cometi um ato de improbidade, gente? Sim, porque eu não segui os procedimentos legais, né? Para fazer uma doação de bens públicos, eu tenho que seguir um procedimento previsto na Lei de Licitação Pública. Eu posso sair por aí doando o bem dos outros? Não. Você sai por aí dando as coisas dos outros para as outras pessoas? Ninguém faz isso. Então, não é assim que funciona. Para realizar uma doação, tem que seguir procedimentos legais. Então, quando o agente público não segue as formalidades legais, também é caso de dano ao erário, ok? Então, permitir que outra pessoa se favoreça ou não seguir as formalidades legais, dano ao erário. Aí você fala, professora,
E lesão aos princípios? Quando que vai ser lesão aos princípios? Lesão aos princípios são aquelas situações que não necessariamente tem dinheiro público envolvido. Não precisa necessariamente ter verba pública envolvida aqui. No enriquecimento ilícito e no dano ao erário, a grande maioria das vezes vai ter que ter, né? Porque um acréscimo patrimonial e no outro permitindo que outra pessoa se favoreça. Agora, na lesão aos princípios, não necessariamente tem dinheiro público envolvido. Vou te contar uma fofoca. Comete ato de improbidade e lesão aos princípios, sabe quem? O fofoqueiro. O fofoqueiro. É aquele agente público que tem acesso a informações confidenciais e espalha para a galera, espalha para a humanidade. Pode isso, gente? Não. Tinha dinheiro público envolvido? Não. A pessoa contou porque ela é fofoqueira, porque ela é sem noção, né? Nesse caso, então, vai ser lesão aos princípios. Tá? Vamos ver uma série de situações que tem lesão aos princípios. Hoje em dia, lesão aos princípios, inclusive, fazer uma repartição pública sem acessibilidade, né? Sem uma rampa para a pessoa com cadeira de rodas ter acesso, sem aquelas faixas no chão para uma pessoa cega conseguir ir seguindo, né? Enfim, sem aquela parte de que gruda o pé no chão para a pessoa seguir seguindo. Enfim, tem que ter acessibilidade. Se não tiver acessibilidade, lesão aos princípios. Então, notem que no lesão aos princípios, não necessariamente existe verba pública envolvida. Cuidado para você não... Você, futuro servidor do INSS. Cuidado para você não praticar ato de improbidade e lesão aos princípios, porque você vai poder ver a remuneração da galera. Você vai poder ver quanto ganha presidente, vereador da sua cidade, um deputado, enfim, fofoca da galera. Você consegue ver? Você consegue ver tudo, gente. Na INSS você consegue ver tudo. É legal, né? Eu gostava do Ministério, gostava muito lá no Ministério do Trabalho. Agora, você pode espalhar? Não. Eu adoro contar a história, que eu dei entrada no seguro-desemprego de uma dançarina do Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk já nem existe mais. Agora tem um Domingão do Hulk. Mas você lembra que essa mulher bonitona, gostosona, lá do Caldeirão do Hulk? Eu dei entrada no seguro-desemprego dela. Eu sei quanto que ganha. Eu posso espalhar? Não posso. Não posso espalhar. Para o meu marido, eu contei. Mas eu não posso espalhar. Mesma coisa você, futuro servidor do INSS. Entendido isso? Diferença entre enriquecimento ilícito, dano ao erário e lesão aos princípios é uma forma de você compreender sem ter que memorizar o rol taxativo. Agora, é claro, eu, como sua professora, aconselho que você memorize o rol taxativo. Mas esses exemplos que eu te dei vão facilitar na hora da prova para você tentar entender se vai ser enriquecimento, se vai ser dano ao erário ou se vai ser lesão aos princípios. Beleza? Isso faz você raciocinar e talvez, mesmo sem decorar, você consiga acertar a questão. Ok? Então, vamos continuar. Ministério Público passa a ter a exclusividade na propositura da ação. Pessoa jurídica endereçada não mais pode propor a ação. A questão aqui é o seguinte, aqui comigo. Vem cá. Aqui comigo. Caroline está perguntando, compensa ser dançarina? Eu achei que não. Não. Ganhava menos que eu no Ministério do Trabalho, eu achei que eu tava de boa, eu tava bem. Aquelas assim, ai, contei fofoca. Seguinte, gente. Sobre a propositura da ação de improbidade. Existem duas situações diferentes. Existe a possibilidade de se pedir para propor a ação. E existe a propositura da ação em si. Onde é que eu estou querendo chegar? Qualquer um da face da terra, qualquer cidadão, pode solicitar uma investigação para que seja proposta uma ação de improbidade administrativa. Então, imagine você, um cidadão, estudante para o concurso do INSS, passando em frente à agência da sua cidade. Você vê aquele seu conhecido que trabalha lá, pegando um monte de monitores velhos, enfiando dentro do caminhão, aí de repente ele é seu vizinho, você vê que ele levou tudo para casa dele, está descarregando lá na casa dele aquele tanto de monitor do INSS que ele quer vender depois. É um ato de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito? Sim. Você fofoqueiro como é? Não fofoqueiro. Você cidadão como você é, você vai lá e vai fazer uma denúncia no Ministério Público para que se entre com uma ação de improbidade. Beleza? Sim. Qualquer um da face da terra
pode solicitar que uma ação de improbidade seja ajuizada contra determinada pessoa. Pode solicitar, tá? Agora, quem tem competência para ajuizar a ação? Quem é competente para propor a ação? Quem tem legitimidade para isso? Somente Ministério Público. Somente o MP pode ajuizar, pode propor a ação de improbidade administrativa. Isso foi mudança. Antes era diferente, não vou nem falar como é que era antes. Atualmente, somente o MP pode ajuizar a ação de improbidade administrativa. Beleza? Continuando. Alterações nos prazos das sanções. Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. O que acontece, pessoal? Como eu falei com vocês, essa lei ela deu uma maciada boa na aplicação aí das penalidades. Nem sempre agora, várias condutas foram retiradas aí desse rol de improbidade administrativa, que agora só conduta dolosa é considerada improbidade. Todavia, tivemos uma sanção que é a suspensão dos direitos políticos, que ela foi bem ampliada, chegou a ser, pode ser até 14 anos. Mas a gente vai repetir isso aqui mais à frente. A alteração dos valores das multas, tivemos alteração de valor de multa agora, com essa alteração de 2021, e a alteração dos prazos prescricionais, 8 anos na prática do ato. Vamos conversar também disso mais para frente. Previsão do nepotismo como ato de improbidade. Opa, como assim? Previsão do nepotismo como ato de improbidade. O que é esse nepotismo, gente? Só para a gente entender. É sair nomeando aparentada para ocupar cargo em comissão. Imagina eu lá no Ministério do Trabalho, chefe alegre e saltitante, vagou um cargo em comissão bom, eu tenho competência para nomear alguém para esse cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, vou lá e nomeio meu marido, porque eu acho que ele é a pessoa mais competente que tem para isso. Beleza, ele é super competente, vou nomear ele. Pode isso, gente? Não pode, nepotismo. Sair nomeando toda aparentada para ocupar um cargo público lá dentro da repartição, trabalhando junto contigo? Pode não. E vai ser agora considerado ato de improbidade. Antes já era vedado o nepotismo. Só que agora o nepotismo passou a ser um ato de improbidade. Essa parte foi bacana, eu gostei, tá? Então, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até 3º grau. Grifem esse até 3º grau, que as bancas gostam de dar aquela confundida na gente. Falar 2º grau, sei lá quanto grau, 3º grau. Inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício do cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Vou ler de novo. Então, não pode nomear parente, cônjuge, companheiro, por afinidade, colateral, até 3º grau da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica. Olha só. Mesma pessoa jurídica, não precisa nem ser o mesmo órgão, é mesma pessoa jurídica. Grifem aí para mim, anotem no caderno de vocês. Mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios. Então, olha só, o nepotismo abarca muita coisa. Abarca a administração direta e indireta e todos os poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, nepotismo agora é considerado ato de improbidade. Anotem no caderno de vocês. Nepotismo agora é considerado ato de improbidade. Ok? E que ato de improbidade? Lesão aos princípios, tá? Ferindo a moralidade da repartição pública. Alcance da lei de improbidade. Primeiro, todos os poderes, todos os entes na administração direta e indireta. Aqui comigo, gente, aqui comigo.
essa parte é muito importante. Aqui, tela cheia, tela cheia. Nossa, aqui nessa tela do QC aparece muito minha cadeira gamer, né, gente? Aqui comigo, gente, tela cheia. Ai, tela cheia. Não tá abrindo. Vou continuar. Seguinte, é muito importante que vocês saibam quem está abarcado pela lei de improbidade. Como assim? Quem está protegido pela lei de improbidade? A empresa, assim, o comércio, a vendinha da esquina está protegida pela lei de improbidade? A princípio, não. Quem que está protegido pela lei de improbidade? Primeiro e mais fácil, gente. Todos os entes da federação, todos os entes da administração pública, direta e indireta. Essa parte a gente já imaginava, né? Improbidade administrativa se comete contra a administração pública, certo? Então, todos os entes da administração pública direta e indireta. A administração direta, quem que é? União, Estado, Distrito Federal, municípios. A administração indireta, empresas públicas, sociedade de economia mistas, autarquias e fundações públicas. Então, essa galera toda está protegida pela lei de improbidade. Aquele indivíduo que praticar um dos atos previstos no artigo 9º, 10º e 11º contra os entes da administração direta e indireta vai ser punido pela lei de improbidade. Agora, pergunto a vocês, uma empresa privada também poderá estar protegida pela lei de improbidade? É possível se praticar um ato de improbidade contra uma empresa privada? Sim. Se essa empresa receber subsídios, se essa empresa receber verbas públicas, ou seja, qualquer empresa, se ela for pública, privada, tendo verba pública, obviamente, né? Agora, qualquer empresa privada, tendo verba pública envolvida, seja através do recebimento de incentivos, de benefícios, seja através de participação no próprio capital. Se a empresa tiver verba pública envolvida, mesmo que seja uma empresa privada, contra ela pode ser praticado um ato de improbidade. Então, ela está protegida pela lei de improbidade. Então, aquele indivíduo em particular que trabalha nessa empresa e praticou um ato que fere os princípios, ou então um ato de enriquecimento ilícito, que atinge de uma certa forma essa verba pública, cometeu ato de improbidade, ok? Então, cuidado, porque quando a gente fala de improbidade administrativa, a gente só pensa em quê? A administração pública. Ah, se pratica ato de improbidade contra a administração pública. Mas pode ser praticado ato de improbidade contra uma empresa totalmente privada? Sim, se houver verba pública envolvida, ok? Então, vamos lá. Slide. Então, primeiro, todos os poderes, todos os entes da administração direta e indireta. Artigo 1º, parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivos, legislativo, judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios. Até aqui, básico, né, gente? Beleza. Agora, entidade privada que receba recursos públicos, subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Às vezes, uma empresa privada que recebe um crédito público, empréstimo público. Contra ela pode-se praticar ato de improbidade? Sim. Entidade privada que o erário concorra ou haja concorrido para a criação ou custeio. Então, nesse caso, fica limitado o ressarcimento de prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição aos cofres públicos. Então, muita atenção, é possível se praticar ato de improbidade contra entidades privadas. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º. Então, anotem no caderno de vocês. Se pratica atos de improbidade contra a administração pública como um todo, administração direta e indireta, da União, Estado, Distrito Federal, município, de todos os poderes, e também contra empresas
privadas que recebam subvenção, benefícios ou incentivo fiscal ou creditício. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação o custeio erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, neste caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Conceito de agente público. Aqui comigo, pessoal. Então, é o seguinte, já vimos contra quem se pratica um ato de improbidade: a administração pública e empresas privadas que de alguma forma têm capital público envolvido, né? Ou através de recebimento de subvenções, créditos, enfim, já vimos isso. Agora, quem pratica um ato de improbidade? Uma pessoa que está andando alegre, saltitante pela rua, pratica um ato de improbidade? Como é que funciona isso? É só agente público que pratica ato de improbidade? Anotem no caderno de vocês. Quem pratica ato de improbidade? Número 1, agentes públicos. Quando eu falo, primeiro então, quem pratica ato de improbidade? Primeira situação, número 1, agentes públicos. Quando eu falo agentes públicos, eu estou me referindo ao conceito amplo de agentes públicos, que são todos aqueles que, ainda que transitoriamente e sem remuneração, exerçam cargo, emprego ou função pública. Então, gente, quando eu falo em agentes públicos, não precisa ser apenas o servidor público, não precisa ser apenas o empregado público. Eu estou me referindo aqui também a quem? Ao mesário, a pessoa que trabalhou nas eleições. A pessoa que trabalhou nas eleições é considerada agente público? Sim. Mas ela não recebe remuneração para isso? Tudo bem. Mas ela não está transitoriamente exercendo uma função pública? Sim. Então, o mesário pode praticar um ato de improbidade? Sim. Pode. Quer um outro exemplo? Bomba, fofoca bomba, que a CESP já cobrou em prova? Anota aí, fofoca bomba. Asterisco do poder. Dica de sucesso. Você sabia, essa fofoca você pode contar para a sociedade, que essa fofoca é legal. Você sabia que um estagiário que trabalha numa repartição pública comete ato de improbidade administrativa? Você sabia disso? Então, imagine um estagiário do INSS que tem acesso a informações sigilosas, tá? Por algum motivo. E pronto, espalha essas informações. Esse estagiário, ele vai ser inserido lá naqueles atos de conduta de lesão ao erário e vai cometer um ato de improbidade administrativa? Sim, sim. Então, inclusive, o estagiário da administração pública pode sim cometer ato de improbidade administrativa. Fofoca bomba. Momento fofoca bomba. Então, primeiro caso, quem comete ato de improbidade administrativa, aqui conceito amplo de agente público, todo aquele que, ainda que transitoriamente, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, estou me referindo aqui a servidores públicos, estou me referindo a empregados públicos, estou me referindo a os agentes que chama agentes honoríficos, agentes honorários, que são aqueles que transitoriamente exercem uma função pública, exemplo mesário, exemplos jurados. Estou me referindo também aos agentes delegados, as empresas concessionárias e permissionárias de serviço público. Porque quando a empresa permissionária, concessionária de serviço público, exerce aquela função, ela está exercendo uma função pública delegada pela administração pública. Então, estou me referindo a essa galera como um todo quando eu falo agentes públicos, beleza? Então, vamos continuar comigo na tela. Então, para os efeitos dessa lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se à sanção previstas nessa lei o particular, pessoa física
ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria ou de cooperação, ajuste administrativo equivalente. Ou seja, segundo caso, anotem no caderno de vocês, número 2, particular, pessoa física ou jurídica que celebra algum contrato com a administração, ou algum convênio, ou uma parceria, ou um contrato de repasse, ou um contrato de gestão. Então, particular, pessoa física ou jurídica que celebra algum tipo de contrato, algum ajuste com a administração pública. Calma que vai vir o número 3. Terceiros abrangidos pela lei. Anota aí, número 3. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber. Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, número 3, o particular, então, ainda que não seja agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aqui comigo vou te explicar como que funciona isso. Imagina que eu, enquanto servidora do Ministério do Trabalho, resolvo pegar aqueles monitores antigos e falar assim, vou vender na OLX, ou então vou vender para um ferro velho, dependendo do estado, e vou ganhar um dinheirinho com isso. Por quê? Esses monitores iam ficar todos jogados no galpão, depois ia estragar. Eu que não sou boba, eu não sou nada, vou pegar esses monitores velhos e vou levar para minha casa e vou vender. Para isso, eu peço a ajuda do meu irmão, tá? Para dirigir um caminhão, para eu carregar, colocar todos esses monitores lá. Meu irmão sabia que era para isso, né? E ele me ajudou. Ele me ajudou, carregou os monitores todos e dirigiu o caminhão. Pergunto a vocês, eu, servidora pública, né? Se fosse servidora pública, teria cometido ato de improbidade? Sim, enriquecimento ilícito. Ele, meu irmão, cometeu ato de improbidade? Sim. Por quê? Porque ele concorreu para a prática do ato, dolosamente. Ele sabia que eu estava fazendo. Então, meu irmão, particular qualquer, sem vínculo algum com a administração pública, cometeu ato de improbidade administrativa. Notem que a legislação fala induza ou concorra. O particular, para se encaixar na lei como ato de improbidade, para ser punido pela lei de improbidade, ele tem que induzir ou concorrer com a prática de um ato de improbidade administrativa. Daí, a gente pensa, é possível um particular sozinho cometer um ato de improbidade? Não. Um particular só vai cometer ato de improbidade junto com o agente público, porque ele vai estar induzindo ou concorrendo para a prática do ato. O agente público consegue cometer o ato de improbidade sozinho. Agente público comete sozinho, ele vai lá e se enriquece ilicitamente, ele vai lá causar dano ao erário sozinho, tudo sozinho. Agora, o particular só comete o ato de improbidade se agir junto com o agente público, porque ele precisa induzir ou concorrer para a prática do ato. Isso é questão de prova, tá? Isso é questão de prova. A Cécia vai te perguntar, um particular sozinho pode cometer um ato de improbidade administrativa? Nananina, não. Ele tem que estar junto com o agente público, induzindo ou concorrendo para a prática do ato. Grifem essas palavras-chave: induzir ou concorrer para a prática do ato. Vamos continuar. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. O que acontece, gente? Aqui, quando a gente fala assim de pessoa jurídica, né? Pode tela cheia, vem cá comigo. Seguinte, eu falei com vocês que uma pessoa jurídica pode cometer um ato de improbidade, tá anotado aí no seu caderno, né? Então, uma empresa
pode cometer um ato de improbidade. Uma empresa pode gerar um dano ao patrimônio público. Uma empresa pode se enriquecer ilicitamente pelo ato de improbidade. A princípio, quem vai ser punido é apenas a empresa. Os diretores, os chefes, não vão ser punidos, não. A princípio, quem é punido é a empresa. Por quê? Porque a empresa ela tem personalidade jurídica própria. Agora, somente vai ser desconsiderada essa personalidade jurídica da empresa para se atingir os sócios, os diretores, os cotistas, se ficar comprovado que eles participaram de forma efetiva, se beneficiaram do ato de improbidade. Agora, quando uma empresa, uma pessoa jurídica, comete um ato de improbidade, a princípio só ela é punida. Para se atingir as pessoas físicas, diretores, gente, é óbvio que a galera está envolvida, né? Mas tem que ficar provado, tem que ficar comprovado que eles participaram de forma efetiva para a prática do ato. Certo? Vamos continuar então. As sanções dessa lei não se aplicam à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846. O que acontece? Essa lei, gente, 12.846 de 2013, é uma lei que fala de responsabilização da administração pública. Se, por um acaso, a conduta do indivíduo, a conduta da empresa, também for sancionada por essa lei específica, por essa lei 12.846, essa empresa não pode ser punida ao mesmo tempo pela lei de improbidade, sob pena de bis in idem. Latim, bis in idem, tá ok? Então, não é possível que uma mesma empresa seja punida duas vezes por duas leis distintas. Então, se a empresa for punida por essa lei específica, ela não pode ser punida pela lei de improbidade, porque ela não pode ser punida duas vezes, tá certo? Sobre os estagiários, deixei quem é curioso, falei assim, professora, de onde você tirou que o estagiário que trabalha na repartição pública pode cometer ato de improbidade? Foi o STJ que me contou essa fofoca. Essa fofoca jurisprudencial veio direto de quem? Do STJ, lá no RESP 1352 e 035, tá? Quem tiver curiosidade, esse é o número. Tem necessidade de ir lá consultar? Não, porque eu já te contei a fofoca. Consequências constitucionais. Aqui comigo. A Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º e parágrafo 5º, vem falando sobre a improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa, ela tem previsão constitucional. E por que aqui eu estou falando consequências do ato de improbidade previstos na Constituição? Por quê? Alguns doutrinadores vêm nos dizendo que indisponibilidade de bens, por exemplo, que é uma consequência do ato de improbidade, eles vêm falando que isso não necessariamente é uma sanção, é uma providência. Isso não é uma penalidade, é só uma providência. Por isso que eu falei consequências do ato de improbidade previsto na Constituição. Então, enfim, a Constituição, ela vem falando do ato de improbidade e ela vem falando quais são as consequências para aquele indivíduo que comete um ato de improbidade, né? O que pode acontecer com esse sujeito, gente? De acordo com a Constituição, pode existir a perda da função pública. Eu acho essa uma das mais tristes de todas. Imagina você perder o seu cargo público que você ralou para conseguir. Então, perda da função pública. 2, suspensão dos direitos políticos também é muito ruim. Você fala assim, eu nem queria votar. Suspensão, não estou nem ligando para isso. Você não pode nem fazer concurso público se você estiver suspenso, pode nem tomar posse se você tiver suspenso seus direitos políticos, né? Então, é grave a suspensão dos direitos políticos. Indisponibilidade de bens. O que é indisponibilidade de bens, gente? Aquela pessoa que está sofrendo uma ação de improbidade administrativa, ela fica proibida de vender, de alienar os bens dela até o final da ação. Gente, nada mais justo, não é verdade? A pessoa está sendo investigada, por exemplo, porque desviou 1 milhão dos cofres públicos. Hoje em dia, 1 milhão é coisa pouca, o pessoal desvia muito mais, né? Coisinha
ralé. Desviou só 1 milhão dos cofres públicos. Se ela está sendo investigada, nada mais justo do que congelar os bens dessa pessoa e falar assim, aqui, não vai vender não. Você não vai mexer nisso aí até o final do processo. Por quê? A gente não sabe se foi oriundo de verba pública ou não. Então, vai lá e congela os bens dele e não deixa vender. Então, a indisponibilidade de bens é uma medida cautelar em que se busca, né, resguardar uma futura ação de ressarcimento contra esse indivíduo que cometeu o ato de improbidade. Tá? Então, é isso. Indisponibilidade de bens é impedir que os bens sejam alienados, que os bens sejam vendidos até o final da ação, até o trânsito em julgado. Beleza? Então, é essa indisponibilidade que a doutrina vem dizendo que não necessariamente seria uma sanção, seria uma cautelar. Porque não é sanção. Impedir de vender não é sanção, né? Vamos pensar assim. Enfim. E, por fim, ressarcimento ao erário, que é devolver aos cofres públicos tudo aquilo que foi retirado deles. Então, vamos lá. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá? Então, a Constituição Federal trata de 4 consequências para o ato de improbidade: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. A lei de improbidade, ela trata de várias outras consequências, como, por exemplo, multa, proibição de contratar com a administração pública, mas a Constituição só fala dessas 4. Decorem. É para decorar, a CESP cobra a memorização. Primeira coisa que você tem que decorar, você vai grifar agora no seu caderno, você vai escrever com letras garrafais. Suspensão dos direitos políticos. Grifa a palavra suspensão dos direitos políticos. O que a CESP pega e faz? Ela vai lá colocar na sua prova perda dos direitos políticos. Ela vai lá colocar na sua prova cassação dos direitos políticos. Está certo isso, gente? Não. O correto é suspensão dos direitos políticos, ok? Então, memorize essa palavra, suspensão dos direitos políticos, isso é objeto de prova, beleza? Perda da função pública, indisponibilidade, ressarcimento ao erário. Ressarcimento é devolver aquilo que a pessoa pegou. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas respectivas ações de ressarcimento. Fofoca bomba. Ressarcimento ao erário é imprescritível. A ação de ressarcimento, ela vai ser imprescritível. Então, olha só. A administração pública quer punir um determinado agente que cometeu um ato de improbidade administrativa. Ela vai ter um prazo prescricional para entrar com essa ação contra o agente que cometeu um ato, né? Para aplicar a ele a pena de perda da função pública, a pena de suspensão dos direitos políticos. Então, veja bem, se a administração não entra com uma ação de improbidade dentro do prazo prescricional que nós vamos estudar, contra o agente que praticou o ato de improbidade, se ela não toma essa atitude dentro do prazo prescricional, pronto, já era. Não tem como mais tirar aquele cara do cargo dele. Não tem como punir mais. Você sabia disso? Então, pode ficar horrorizado. Você pode ficar chateado, porque é isso aí. Então, se a administração pública não age dentro do tempo correto, se a administração pública ela é inerte, pronto, já era. Não tem como aplicar a punição de suspensão de direitos políticos, de perda da função pública. Todavia, a ação de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível. A administração pode cobrar a qualquer momento. Fulano de tal, lá na década de 90, desviou 1 milhão dos cofres públicos. A administração agora, em 2022, poderia cobrar esse valor? Sim, porque a ação de ressarcimento, ela é imprescritível.
prescritível. Ok? É isso. A gente tem muito aqui, tem jurisprudência, tem um monte de coisa. Basicamente é isso que a legislação está nos dizendo. Ok? Então vamos continuar. Aqui, pessoal, eu vou ler com vocês algumas das principais alterações nos dispositivos da lei de improbidade. É o seguinte, eu não vou ler a redação antiga, tá? Eu vou ler só a nova redação, porque a antiga, se a gente ficar lendo antiga e nova, pode ser que confundam. Eu só vou ler para vocês a nova redação que tivemos de mudança aqui nos atos de improbidade. Depois, na nossa próxima aula, a gente vai ler todos os atos de improbidade com calma, mas por enquanto, só vou ler as mudanças e vou reforçar o que mudou, beleza? Então vamos lá. Artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito. Como que ficou? Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, grifem, anotem, ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente, aí vem uma lista, né? Lembrando que é um rol taxativo. Inciso 4, então pulei porque eu estou falando só das mudanças nesse primeiro momento. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Pessoal, esse não foi o exemplo do pintor que eu te dei? E da tinta do Ministério do Trabalho? Então, é esse exemplo, olha só. Utilizar qualquer bem móvel. Tinta é um bem móvel? É um bem móvel. Pronto, comprou, é consumível, é móvel, é bem móvel. E mão de obra de terceiro contratado pela administração. Ou seja, pratiquei o ato de enriquecimento ilícito. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza. Opa, nem li o resto. Estou falando aqui, receber vantagem econômica é ato de enriquecimento ilícito, né? Estou tendo um acréscimo patrimonial de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercado ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Inciso 7. Adquirir para si ou para outrem. Aí você fala assim, professora, eu estou adquirindo para outra pessoa. Isso não é dano ao erário, não? Olha só, eu estou adquirindo. Ainda que posteriormente seja para dar para outra pessoa, não fui eu que tive um acréscimo patrimonial? Então, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. A gente está percebendo aí que teve uma evolução financeira irregular em relação a determinado patrimônio de determinado servidor público. O servidor público ganha 5 mil reais por mês e comprou um determinado bem de 10 milhões, né? Então, 5 mil, um salário, vamos colocar 6 mil reais, servidor do INSS, comprou um bem de 10 milhões. Pode ser que ele seja herdeiro. Pode ser que o marido seja milionário, que a esposa, a gente não sabe, tem que investigar. Por isso que a legislação está falando, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Antes não tinha isso. Antigamente, a gente falava que tinha um risco presumido.
né? Pronto, teve uma evolução desproporcional, opa, deve ser ato de improbidade. Agora não, agora você segura a demonstração pelo agente da licitude dessa origem de evolução. Artigo 10. Agora vamos para os atos de dano ao erário. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidos no artigo 1º dessa lei, notadamente. Gente, pode ser dano ao erário se você não cuida corretamente do patrimônio público. Dano ao erário, tá? Então, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, tudo isso é dano patrimonial. Primeiro, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para indevida incorporação ao patrimônio particular. Ou seja, você não está tendo acréscimo patrimonial. Você está permitindo que outra pessoa tenha acréscimo patrimonial. Se você está permitindo que outra pessoa tenha acréscimo patrimonial, é dano ao erário e não enriquecimento. É outra pessoa que está tendo acréscimo. Então, de pessoa física ou jurídica, de bens e rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Frustrar a fofoca que eu te falei, gente. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, deve ser confirmada lesão ao erário. Isso é uma mudança radical. O exemplo que eu te dei no início da aula. Isso aqui para cair vai ser lindo. Lembra que eu te contei? No meu exemplo, eu fui lá, fraudei a licitação, contratei a empresa do meu irmão que ofereceu um valor muito abaixo de mercado. Gerou um efetivo dano ao erário? Não. Antes eu cometeria ato de improbidade, mas agora não teve perda patrimonial efetiva, não teve dano ao erário de forma efetiva. Vai ser ato de improbidade? Não. Aí você vai falar, professora, essa pessoa vai sair ilesa? Que horror! Tá tudo errado nisso. Não é que essa pessoa vai sair ilesa. Ela pode ser punida por um crime de fraude à licitação pública, mas ela não vai ser punida pela lei de improbidade, porque agora é necessário que exista perda patrimonial efetiva com a prática do ato, ok? 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Dica de sucesso para a sua prova. Se na sua prova estiver tratando de qualquer conduta negligente de agente público, o que é uma conduta negligente? Uma conduta que não é tomada com a devida cautela, né? É um agente público que não se assegura antes de agir, que não age de uma forma prudente, de uma forma devida, com a devida cautela, com devido, né, de forma correta, né? Então, se o agente público age de forma negligente, não é ato de improbidade administrativa. Porque antes, condutas negligentes poderiam ser punidas em virtude da culpa do agente, mas agora não. Negligência não gera ato de improbidade administrativa. Anotem aí no caderno de vocês com letras garrafais. Negligência não gera ato de improbidade administrativa. Anotem com letras garrafais. Negligência não gera ato de improbidade administrativa. 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração da fiscalização e na análise de prestação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Então, mais uma vez, repito, conduta negligente não é ato de improbidade. O 21 foi revogado.
Artigo 10A foi revogado, que agora se transformou a improbidade, que falava de lesão ao erário do artigo 10A, se transformou em lesão aos princípios, a gente vai ver isso. Artigo 11, que é de lesão aos princípios. O que vem falando? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a sanção ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Rol taxativo. 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. O que acontece, gente? Esse artigo ele foi aperfeiçoado. Por quê? Antes, na legislação antiga, antes de 2021, pelo simples fato de fofocar, já era lesão aos princípios. Você do servidor da INSS, seu sonho era saber quanto que um artista global ganhava. Aí você vai lá e joga, né, no sistema, você vai lá, procura a data de nascimento da Grazi Massafera, nem sei se ela ainda é contratada da Globo, e joga lá para saber quanto que é o salário dela, você quer saber. O salário do Cauã Raymond, você quer saber quanto que ele ganha. Então você vai lá, vai jogar o nome completo, data de nascimento no sistema, e no CNIS você vai ver o salário. Muito legal, eu acho muito assim, você vai ser o próprio Nelson Rubens, você vai ser o próprio Hugo Gloss, você não vai precisar de nenhum tipo de, né? Não vai precisar nem de ver Instagram para ver o Hugo Gloss mais, Léo Dias. Você vai estar lá, você vai ver isso tudo. Imagine que você fofoque para a humanidade essas informações. Antes da alteração, a sua fofoca já era ato de improbidade, ok? Agora tem que ter o cuidado, porque olha só, revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Propiciando, agora é o seguinte, agora tem uma finalidade específica. Propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Então, agora a fofoca tem que ter um propósito específico. Pronto, você se salvou? Você vai poder fofocar por fofocar agora avulso e aleatoriamente? Eu não faria isso, tomaria cuidado, ética da administração. No mínimo, você vai ser punido pelo Código de Ética, ok? Mas agora, o fofoqueiro, para ser punido pela lei de improbidade, tem que ter a finalidade específica no seu agir, que é propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade, a segurança da sociedade ou do Estado. Então, muito cuidado com esse trecho final, que agora o fofoqueiro tem que ter uma finalidade específica para ser punido pela lei de improbidade. Não se sinta à vontade para fofocar tudo, não. Cuidado com a fofoca. 4. O pessoal já está comemorando aí. Vamos lá. O Gabriel Russo, acho um absurdo a remuneração do servidor público constar no portal da transparência. A minha não consta, tá? Empregado público não consta. Mas vocês no INSS, vocês descobrem, facinho. Mas a minha não consta no portal da transparência, aquelazinha. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Porque antes era só negar publicidade. Olha só como é que essa lei está favorecendo a galera, gente, estou te falando. Essa lei veio para favorecer a galera, porque olha só, negar publicidade aos atos oficiais. Antes, negar publicidade a ato oficial era improbidade, agora não. Negar publicidade a atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e de outras hipóteses instituídas em lei. 5. Frustrar em ofensa à imparcialidade
o caráter concorrencial do concurso público. Esse aqui você vai ficar com ódio, né? Se tiver fraude em concurso, você toma pavor. De chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, frustrar concurso público, lesão aos princípios. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Então, agora tudo tem que ter finalidade. Se você não prestou suas contas porque você não quis, aí não é ato de improbidade. Agora, se você não prestou suas contas com o objetivo de ocultar irregularidade, é ato de improbidade, né? Então, agora está bem minucioso. Revogado, revogado. E o inciso 11, que é o nepotismo, que passou a ser um ato de improbidade que gera lesão aos princípios. Então, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia, assessoramento, para exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Então, nepotismo, hoje em dia, é ato de improbidade, lesão aos princípios. Praticar no âmbito da administração pública em recurso ao erário, ato de publicidade que contrarie o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento de agente público e personalização dos atos, de programas, de obras, de serviço ou de campanhas de órgãos públicos. Gente, gerar publicidade para promover um determinado agente político. Não pode, né? Improbidade administrativa, lesão aos princípios. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgação do Decreto 5.687, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aplique-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nessa lei e em leis especiais e a quaisquer outros atos, títulos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento de conduta funcional de categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática da ilegalidade no exercício de função pública com indicação das normas constitucionais, legais e infraconstitucionais violadas. Os atos de improbidade que trata esse artigo exigem, isso aqui é importante, os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de dano ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. É o seguinte, gente, para o ato ser considerado ato de improbidade, vai ter que existir uma lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, eu levei 2 dedinhos de tinta para minha casa. Ou então, eu levei... Gente, servidor público faz muito isso. É feio, tá errado. Pegou uma caneta Bic e levou para casa. Estava precisando de caneta lá em casa. Pegou, imprimiu umas folhinhas, uma postilinha, 3 páginas de exercício da tia Tamires lá na repartição pública para fazer questãozinha em casa. Pode isso? Nada disso pode, gente. Nada disso pode. Tudo isso é utilizar bens públicos em proveito pessoal. Nada disso pode. Tá? Então, não vai achando que você pegar uma caneta Bic do INSS e levar para sua casa. Não vai pegar um calhamaço de papel de ofício e levar... Não pode. Não pode. Só que um parágrafo 4º, que é alteração promovida em 2021, vem falando o seguinte, olha, para ser considerado ato de improbidade, é necessário que exista lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Ou seja, deixou uma margem aí para que o juiz, para que a administração pública avalie
se aquele ato realmente foi de improbidade ou não, para que o Ministério Público, para que o Poder Judiciário avalie, né, se realmente foi improbidade ou não, né? Deixou uma margem. Parágrafo 5º, não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo, com finalidade ilícita para a parte do agente. Então, tudo aqui tem que ter dolo, né, gente? Tudo tem que ter dolo. Vou parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos iniciar as sanções decorrentes dos atos de improbidade. Tela cheia. Deixa eu ver o que a galera quer me perguntar, gente. Que pergunta que vocês têm para fazer? Andréia, essa mulher não descansa? Andréia, eu acho que não, né? Antes dessa aula, dei uma jantinha para uma criança. Trabalhei de 8 às 5 da tarde. E serviço na caixa, ó, é desse jeito. Cheguei em casa, dei janta para a criança, dei banho para a criança, meu marido colocou dormir, eu vim da aula. Essa é a vida, é assim que tá valendo, sou mercenária, né, gente? Tem que ganhar dinheiro, comprar leitinho das crianças. E aí, gente, deixa eu ver. Camila, deixa eu ver. Pergunta, gente. Vocês não querem perguntar nada, não? Vocês não querem perguntar nada, não? Cadê o povo que quer perguntar? Não tem, ó. Cadê o povo que quer perguntar? Ninguém quer perguntar nada? Doca Silva, professora, galão da massa ou zerinho? Ai, gente, ação de ressarcimento movida. E aí, vocês não querem fazer perguntas? Não temos perguntas? Tá tudo ok, gente? Então, sim, Piano, professora Mendes, deixa eu ver. Piano perguntou, professora, agente necessário pode responder por improbidade? Sim, porque naquele momento em que ele é agente necessário, ele vai estar agindo no exercício de função pública. Ó, professora, pode fazer um sorteio? Gente, vamos fazer, vai ter sorteio! Vai ter sorteio, me conta, Rafael. Para ganhar o plano anual, vai ter sorteio para ganhar o plano anual. Como é que eu faço, Rafael? Me orienta. Calma aí, gente, vai ter sorteio. Vamos lá, o que eu faço, Gabriel? Como é que eu vou sortear isso? Me explica. Quem que vai fazer o sorteio? Sou eu que faço sorteio? Como é que vai ser? Fabi, como é que vai ser o sorteio do plano? Tô sabendo agora. Fofoca bomba. Ó, tem que colocar hashtag eu quero ser pró. Não, peraí, é hashtag Black Friday. Estamos sabendo agora. Gente, fofoca bomba. Peraí, Fabi, a hashtag é Black Friday ou eu quero ser pró? Eu não sei. O Rafael falou aqui que é hashtag Black Friday. Não, a hashtag eu quero ser pró. A Janina, professora, no exemplo da caminhonete, seria improbidade se não houver dolo? Se a pessoa está dirigindo o caminhão, não sabe que os monitores são da administração para vender, aí não é ato de improbidade, a pessoa não sabe de nada, né? Então, eu quero ser pró, hashtag eu quero ser pró. Vamos lá, gente, vamos agitar isso aí. Hashtag eu quero ser pró. Que bom, Doca, que você gostou. Fica aqui toda terça-feira, aula de direito administrativo. Semana que vem a gente continua improbidade. Vocês vão pedindo o que vocês querem e a gente vai dando. É assim. Vocês que escolheram a lei de improbidade para essa aula. Então, é isso. Depois, quando a gente terminar a lei de improbidade, vocês podem escolher o próximo tema. A gente está, assim, disponível para negócios. Ah lá, 8.112. O pessoal está querendo 8.112. Renata perguntando, não se aplica o princípio da insignificância? Princípio da insignificância se aplica na esfera criminal. Aqui é lei de improbidade. Lei de improbidade é esfera civil. Não temos princípio da insignificância aqui não, tá? Insignificância é na esfera criminal. Pessoal quer aula de atos. Atos é uma boa também. Gente, minha imagem não tá boa no YouTube. Não sei o que tá acontecendo. Alguém me explica? Tá meio embaçada, não tá? Porque aqui pra mim tá perfeita, mas aí tá meio embaçadinha. Adriana, quando eu crescer, quero ser igual a você, menina. Tem que ser melhor, porque eu trabalho demais. Tem que crescer e ser fina. Meu sonho era ser uma pessoa fútil. Malhar o dia inteiro, barriga lipo HD. Meu sonho. Mas não deu. Não deu ainda pra mim isso.
Vamos lá. Obrigada pelo lindo. É um cabelo sem lavar, rabo de cavalo, não deu tempo, né? Muito obrigada. Rafael, para mim sua imagem tá boa. Pois é, Rafael. Mas parece que lá no ao vivo não fica muito boa. Aula de Atos. Tem gente implorando por aula de Atos. Então vamos ver se a gente inclui. Sua filha é linda. Ela é linda. Ela é uma gracinha. E ela é carismática, gente. Porque vocês não conhecem pessoalmente, ela é muito carismática, tá? Ela é toda assim, ó, toda eufórica, uma gracinha. E aí, gente, como é que vai ser o sorteio? Eu tô aqui boiando. O pessoal tá colocando eu quero. Tamirizinha, é isso mesmo, Gabriel. Uma Tamirizinha ela, porque ela é eufórica igual a mãe. Ah, eu dou print no chat? Eu que dou print? Sou eu que faço o sorteio, Rafael? Me explica, eu não sei. Isso, eu vou dar um print. Assim, 1, 2, 3, já valendo? Aí vai ser a primeira aqui que ficar na rente. Vai ser eles? Eu nunca fiz. Ai, gente, tô emocionada. 1, 2, 3 e. Pode ir então, Rafael? Vou dar print. 1, 2, 3 e já. Peraí. Não tá dando print. Meu celular tá com defeito. Já. Sério que não tá dando print? Foi. Jeane Machado. Jeane Machado. Peraí. Peraí, gente. Deixa eu mostrar. Calma que o celular tá com defeito. E Zizinhas estragou ele. Essa pessoa aqui, ó. Ai, calma. Ai. Aí, ó. Jeane Machado, ok? Jeane. Procura a galera aí do QC. Como é que foi? A Fabi vai entrar em contato com ela, Rafael? É isso? Fabi, aí a Jeane Machado já achou. A Fabi já te achou, Jeane Machado. Gente, tô emocionada, é o meu primeiro sorteio. Eu nunca fiz isso ao vivo, Rafael. Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Nunca tinha feito sorteio. Que emoção! Então é isso. Olha lá, gente, olha a dificuldade mental da professora em mostrar para a câmera, gente. Então é isso. Então é isso, gente. Vou despedir de vocês depois dessa emoção. Faltam só 3 aulas até a prova. Lorene, então vou fazer o seguinte. Próxima aula a gente vai terminar a improbidade. Na próxima a gente trabalha atos e depois a gente vai conversando a respeito. Vocês vão escolhendo o que vocês querem da vida. Lembrando que aqui no canal do QC já tem aula de poderes, já tem aula da Lei 9784, tem aula de ética. Então, futica aqui nesse canal do YouTube do QC que você vai achar um monte de aula boa, tá certo? Tem muita aula boa aqui de direito administrativo já gravada para você. Tá? Então, na próxima aula, terça-feira que vem, 19 horas, vamos finalizar Lei de Improbidade Administrativa e na outra, como a galera pediu aí, aula de atos, beleza? Então é isso, tá? Rafael, vamos fazer sorteio toda aula então, hein? Vamos fazer sorteio toda aula, hein? Fala com o pessoal. Toda aula de direito administrativo vai ter sorteio, que eu aviso antes no meu Instagram para bombar. Vocês me avisam que a gente dá um jeito de dar uma bombada nisso aí. Tá, gente? Então é isso. Um abraço para vocês. Adorei a aula de hoje, foi emocionante, né? Tô todo mundo empolgado.
Um abraço. A pessoa que é 8112, vamos também para 8112. E até a próxima. Até a semana que vem. Beijão para vocês. Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.